David pensava que seu casamento com Raquel era inabalável, até que uma descoberta por acaso desfez sua teia de mentiras. Por trás de suas frequentes viagens de trabalho havia um caso com outro homem, destruindo a confiança de David e sua percepção da realidade. Movido pela raiva e pela traição, ele planeja cuidadosamente sua vingança, expondo seus segredos da maneira mais devastadora. Mas à medida que o mundo de Raquel desmorona, David percebe que o custo de suas ações pode ser maior do que ele imaginava. Em uma reviravolta comovente, a vingança se transforma em tragédia, deixando David a questionar se a justiça valeu o preço final. Benea de Surface é uma história envolvente de traição, vingança e as consequências assombradas pela confiança quebrada. Eu fiquei junto à janela da cozinha, tomando café, observando Raquel carregar sua mala no carro. A luz do sol da manhã iluminava os fios de seu cabelo loiro, fazendo-a parecer etérea, intocável. Ela fez uma breve pausa, olhou para casa, então entrou no banco do motorista e partiu sem olhar para trás. Essa era Raquel, eficiente, composta e sempre em movimento. Eu encostei no balcão, olhando para o local onde seu carro havia desaparecido. Essas manhãs de sexta-feira haviam se tornado uma rotina, um ritmo que eu já não questionava mais. Raquel trabalhava na indústria farmacêutica, suas viagens eram necessárias, ou assim ela dizia. Ela voltava para casa aos domingos, exausta mas contente, e a vida continuava como se ela nunca tivesse ido embora. Algo havia mudado recentemente. Sua mala parecia mais leve quando eu a levei para o carro na semana passada, e suas despedidas perderam o calor, como uma música desafinada. Esses não eram sinais gritantes, apenas sussurros tênues de dúvida. Ainda assim, eles me incomodavam, persistindo muito depois que o carro havia desaparecido pela rua. No meio da manhã, me vi rolando sem rumo pelos e-mails no meu laptop, procrastinando no trabalho no qual eu não conseguia me concentrar. Meu telefone vibrou, uma mensagem de texto de Lisa, antiga colega de trabalho de Raquel. Eu não conhecia bem a Lisa, mas já nos cruzamos em eventos da empresa. David, podemos conversar? É sobre Raquel. Meu estômago se apertou enquanto eu olhava para a mensagem. Lisa não tinha motivo para entrar em contato. Por que agora? Por que isso? Respondi por mensagem, concordando em encontrá-la em um café próximo naquela tarde. Lisa chegou parecendo nervosa, suas mãos segurando uma xícara de café como se fosse uma tábua de salvação. Ela evitou o contato visual a princípio, mexendo no telefone antes de finalmente encontrar meu olhar. Eu não tinha certeza se deveria te contar, ela começou, com a voz baixa. Mas você merece saber a verdade. Preparei-me. Que verdade, Lisa? Ela hesitou, suas palavras vindo lentamente, cada uma cortando o ar. As viagens de Raquel e não são a trabalho. Ela está vendo alguém. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Olhei para ela, esperando alguma indicação de que isso era um erro, um mal-entendido. Mas sua expressão permaneceu firme, seus olhos cheios de algo que se assemelhava à piedade. Você tem certeza? Perguntei, com a voz quase inaudível. Lisa assentiu. Eu não teria vindo até você se não tivesse. Ela estava vendo ele enquanto ainda trabalhávamos juntas. Eu não sabia o que fazer naquela época, mas eu não podia mais manter isso para mim. O café parecia desfocar ao meu redor enquanto suas palavras se fixavam. Eu queria descartar Lisa como uma intrometida, mas no fundo, eu sabia que havia verdade no tom dela. A mala leve de Raquel, suas despedidas distantes, seu desinteresse crescente em nossas conversas, tudo começou a fazer sentido. Qual é o nome dele? Finalmente perguntei, com a garganta seca. Eu não sei muito sobre ele, admitiu Lisa. Mas acho que ele é alguém que ela conheceu durante uma conferência. Eu ouvi ela mencionar um Jason uma vez, mas não tenho certeza. Eu concordei com a cabeça, mais por reflexo do que por compreensão. Minha mente estava girando, procurando por uma âncora na tempestade que acabará de eclodir. De volta a casa, eu andava de um lado para o outro na sala de estar, as palavras de Lisa se repetindo na minha mente como um disco riscado. Abri o guarda-roupa de Raquel, o leve aroma de seu perfume permanecendo no ar.
Sua mala estava encostada no canto, fechada e pronta para sua próxima viagem. Hesitei, minha mão pairando sobre o cabo, antes de abri-la. Dentro, encontrei os habituais itens de viagem, roupas, artigos de higiene pessoal, um perfume em tamanho viagem. Mas, escondido em um bolso lateral, havia um recibo de um hotel boutique no centro da cidade, datado de 2 semanas atrás, um dos fins de semana de suas supostas viagens a trabalho. Meu peito apertou enquanto examinava a conta, uma cama king size, um pedido de champanhe, uma nota escrita em letra cursiva na parte de baixo, ansioso pela próxima vez. J. Sentei na beirada da cama, o recibo tremendo na minha mão. Isso não era especulação ou paranoia, e isso era uma prova, sólida e inegável. Meu mundo, a vida que eu havia construído com Raquel, começava a rachar nas bordas. Por horas, sentei em silêncio, o recibo repousando na mesa de centro à minha frente. Quando a noite caiu, servi-me uma bebida, tentando afogar a tempestade que rugia dentro de mim. Quando fui para a cama, já tinha tomado uma decisão. Eu não a confrontaria, não ainda. Eu precisava saber de tudo. Na semana seguinte, me transformei em um homem que mal reconhecia. Revirei os e-mails de Raquel, seus textos, seu calendário. Correlacionei datas, escrutinizei recibos e mergulhei em nossa conta bancária compartilhada em busca de anomalias. Cada descoberta era mais um golpe, em cobranças de restaurantes que eu nunca havia visitado, estadias em hotéis que ela nunca mencionou, até presentes que eu nunca vi. Era como montar um quebra-cabeça, exceto que cada peça revelava mais uma traição. Mas a evidência mais condenatória veio quando verifiquei seu laptop. Raquel era meticulosa, cuidadosa em cobrir seus rastros, mas ela havia negligenciado um detalhe: uma pasta escondida enterrada em seu arquivo de e-mails. Dentro, havia mensagens para alguém chamado Jason, cada uma exalando afeto e intimidade. Mal posso esperar para te ver de novo. David não suspeita de nada. Este fim de semana foi perfeito. Você me faz sentir vivo. As palavras queimavam em meu cérebro, cada uma faca que se aprofundava mais no meu peito. Fechei o laptop, minhas mãos tremendo de raiva. Raquel não estava apenas tendo um caso, ela estava construindo uma vida com outra pessoa, uma vida onde eu era apenas um substituto inconsciente. Quando a sexta-feira chegou novamente, eu estava pronto. Raquel me beijou na bochecha como sempre fazia, seu sorriso ensaiado, suas mentiras polidas. Enquanto ela dirigia para longe, eu não senti tristeza ou decepção. Senti determinação. Ela pensava que estava no controle, que eu era cego ou confiava demais para ver as rachaduras em nosso casamento. Mas ela estava errada. Eu não era mais o homem que ela pensava conhecer. E em breve, ela perceberia isso. A noite de sexta-feira passou em uma névoa de uísque e pensamentos que não se acomodavam. Cada hora parecia uma eternidade, cada momento de silêncio uma oportunidade para minha mente reproduzir as mentiras que Raquel havia inventado. Quando o sol atravessou as persianas na manhã de sábado, eu havia decidido, isso era guerra, e eu ia lutar de forma inteligente. Comecei com as finanças. Raquel era meticulosa com as aparências, mas ela deixava a gestão do dia a dia de nossas contas para mim. Ao longo dos anos, ela confiou em mim para cuidar de tudo, contas, investimentos e nossas economias compartilhadas. Não demorou muito para preparar a base do meu plano. Abri uma nova conta apenas em meu nome e comecei a transferir pequenas quantias de dinheiro de nossa conta conjuntas, nada que levantasse suspeitas, apenas o suficiente para construir lentamente uma rede de segurança. O próximo passo foi mais pessoal. Revirei cada canto de nossa casa, procurando por algo que me desse vantagem. No guarda-roupa dela, enterrado sob um monte de lenços velhos, encontrei uma caixa de sapatos cheia de cartas. Todas eram endereçadas a elas notas de Jason. Algumas eram simples e doces, outras apaixonadas e íntimas. Cada uma era mais uma adaga, uma confirmação de que isso não era apenas uma aventura. Ela o amava. Ou pelo menos, ela pensava que amava. Quando a noite de domingo chegou, eu me sentia como um estranho na minha própria casa. Cada cômodo estava manchado com memórias que agora pareciam vazias.
Quando Raquel entrou pela porta, ela me cumprimentou com seu sorriso habitual, sua mala rolando atrás dela. Forcei-me a responder com a mesma cordialidade, mesmo enquanto a visão dela fazia meu estômago revirar. Como foi a viagem? Perguntei, mantendo minha voz leve. Exaustivo, ela respondeu, colocando sua mala junto às escadas. Mais produtivo. O cliente adorou nossa apresentação. Eu concordei com a cabeça, fingindo me importar, fingindo acreditar nela. As mentiras escorriam de seus lábios tão facilmente, como se fizessem parte de sua própria natureza. Nas semanas seguintes, continuei minha investigação silenciosa. Rastreava seus movimentos, registrava cada transação suspeita e até instalei um rastreador de GPS em seu carro. Era perturbadoramente fácil montar sua rotina. As noites de sexta-feira eram para o Jason. Eles se encontravam na casa dele ou em um hotel no centro da cidade, passando o fim de semana juntos antes de ela voltar à fachada de nossa vida no domingo à noite. Também aprendi mais sobre o Jason. Ele era um executivo de nível médio em uma empresa de tecnologia, solteiro e aparentemente tão apaixonado por Raquel quanto ela por ele. Encontrei fotos deles juntos em suas redes sociais, embora fossem sutis, fotos em grupo onde eles estavam um pouco próximos demais, momentos roubados capturados pela câmera de outra pessoa. Ele parecia mais jovem do que eu, mais em forma, o tipo de cara que provavelmente nunca se preocupava com a monotonia do casamento. Eu o odiava. Mas mais do que isso, eu a odiava. O ponto de ruptura veio numa quinta-feira à noite. Raquel estava no chuveiro, seu telefone carregando na mesa de cabeceira. Uma notificação de mensagem iluminou a tela, e eu não resisti. Deslizei para ler a mensagem. Jason, mal posso esperar para te ver amanhã. Contando as horas. A raiva borbulhava dentro de mim, quente e consumidora, mas eu a reprimi. Este não era momento para uma confrontação. Se eu explodisse agora, isso lhe daria a vantagem. Eu precisava esperar, atacar quando ela menos esperasse. No dia seguinte, eu a segui. Ela saiu de casa no horário habitual, sua mala cuidadosamente arrumada e seu comportamento tão calmo como sempre. Segui seu carro pela cidade, mantendo uma distância segura, meu coração batendo forte no peito. Ela dirigiu para um hotel, outro desta vez, e entrou na garagem de estacionamento. Esperei ela desaparecer lá dentro antes de sair do carro. No saguão, a observei fazer o check-in, sorrindo para a recepcionista como se não tivesse uma preocupação no mundo. Fiquei para trás, escondido atrás de uma coluna, enquanto ela pegava o elevador para o quarto. Minutos depois, Jason chegou, carregando uma bolsa de viagem e usando um sorriso que fez meus punhos se fecharem. Queria invadir o andar de cima, chutar a porta e confrontá-los ambos. Mas não o fiz. Em vez disso, tirei uma foto de Jason na recepção e depois saí do hotel. Este não era o momento de agir, ainda não. Nesse fim de semana, comecei a construir meu caso. Compilei tudo o que tinha, os recibos, as mensagens de texto, as fotos, até uma gravação do rastreador de GPS mostrando os locais que ela frequentava. Quando terminei, tinha um dossiê tão incriminador que não lhe deixaria espaço para negar a verdade. Na noite de domingo, quando ela voltou para casa, eu estava pronto. Mas não a confrontei. Ainda não. Em vez disso, agi como se tudo estivesse normal, como se eu não tivesse passado o fim de semana desvendando seus segredos. Ela me beijou na bochecha, fez um pequeno bate-papo sobre sua viagem e subiu para desempacotar. Sentei na sala de estar, encarando o dossiê no meu laptop. Minhas mãos tremiam enquanto pairavam sobre a pasta, o peso do que eu estava prestes a fazer afundando. Isso não era apenas sobre vingança, era sobre retomar o controle, sobre recuperar a vida que ela havia roubado de mim pedaço por pedaço. Quando ela desceu novamente, forcei um sorriso. Que tal jantarmos bem esta noite? Sugeri. Só nós dois. Ela hesitou, então assentiu. Isso parece ótimo. Nós jantamos juntos, conversando sobre nada de importante, fingindo ser um casal normal. Mas na minha mente, a contagem regressiva já havia começado. Raquel pensava que estava no controle,
que suas mentiras não haviam passado despercebidas. Mas em breve, ela aprenderia o quão equivocada estava. O momento que eu esperava chegou 2 semanas depois. O timing tinha que ser perfeito, o palco meticulosamente preparado. Passei esses dias aperfeiçoando cada detalhe do meu plano, deixando nada ao acaso. O dossiê estava pronto, as contas foram preparadas e o roteiro para minha confrontação havia sido ensaiado na minha mente centenas de vezes. Era uma sexta-feira à noite, uma das noites habituais de ou viagem a trabalho ou de Raquel. Ela me beijou de despedida naquela manhã, com a mala em mãos, alheia à tempestade que se formava logo abaixo da superfície. Assim que ela saiu, coloquei tudo em movimento. No meio da tarde, cheguei ao hotel onde ela havia feito o check-in na semana anterior. Eu não a havia seguido apenas até lá naquele dia, fiz minha pesquisa. Os funcionários me reconheciam de visitas anteriores, sempre sob o disfarce de um potencial cliente reservando um bloco de quartos para um evento fictício. Eles passaram a me ver como um cliente regular inofensivo, alguém confiável o suficiente para conceder um favor. Não foi preciso muito para convencer o concierge a confirmar o quarto no nome de Raquel. Algumas contas extras deslizaram discretamente pelo balcão, me garantindo o cartão-chave, juntamente com a confirmação de que ela havia feito o check-in mais cedo naquele dia. Senti o peso do cartão na minha mão enquanto subia no elevador até o andar dela. Meu coração batia forte, minha mente corria com imagens do que eu poderia encontrar. Parte de mim esperava estar enganado, que tudo isso fosse apenas um mal-entendido elaborado. Mas eu sabia melhor. Quando cheguei ao quarto dela, parei do lado de fora da porta, minha mão pairando sobre a maçaneta. Respirando fundo, deslizei o cartão e entrei. O quarto estava silencioso, exceto pelos sons abafados do trânsito do lado de fora da janela. O leve aroma do perfume de Raquel permanecia no ar, misturando-se com o cheiro estéril do hotel. Sua mala estava ao lado da cama, meio desempacotada, e um par de saltos estava descartado no chão. Mas ela não estava lá. O quarto estava vazio. Por um momento, congelei, sem saber qual seria meu próximo movimento. Então ouvi risadas abafadas da varanda. Meu pulso acelerou enquanto me aproximava, cuidando para não ser visto. Espiando através das cortinas transparentes, os vi Raquel e Jason sentados na pequena mesa do pátio, taças de vinho na mão. Ela se inclinou em direção a ele, sua risada flutuando na brisa, sua mão descansando em seu braço. A visão fez meu estômago revirar, mas eu não invadi a porta. Ainda não. Em vez disso, tirei meu telefone e tirei uma foto, capturando a cena em toda a sua glória incriminadora. Saí do hotel sem que eles notassem. Este não era o momento para a confrontação, e isso viria mais tarde, nos meus termos. Por enquanto, eu tinha o que precisava para finalizar a preparação. Naquela noite, Raquel voltou para casa como de costume, seu sorriso brilhante mais superficial, suas palavras cuidadosamente ensaiadas. Cumpri meu papel perfeitamente, fingindo interesse em suas histórias fabricadas de reuniões e jantares com clientes. Enquanto ela falava, não pude deixar de admirar sua audácia. Há quanto tempo ela mentia para o meu rosto? Quantas vezes ela olhou nos meus olhos, sabendo o que estava fazendo pelas minhas costas? Não importava. Quando ela foi para a cama, a contagem regressiva já havia começado. Na noite seguinte, convidei um grupo de amigos próximos e familiares para jantar. Raquel pareceu surpresa, mas não se opôs. Ela até se ofereceu para ajudar com os preparativos, seu comportamento tão alegre e amoroso como sempre. Observando-a rir e conversar com nossos convidados, senti uma pontada de raiva subir no meu peito. Como ela podia agir tão normalmente, tão despreocupada, sabendo o que havia feito? Conforme a noite avançava, aguardei pacientemente, esperando pelo momento perfeito. Quando a sobremesa foi servida, limpei a garganta, chamando a atenção de todos. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, comecei, minha voz firme apesar da tensão que percorria meu corpo. Significa muito para Raquel e para mim compartilhar esta noite com vocês. Raquel sorriu, seus olhos brilhando sob o calor das luzes da sala de jantar. Ela não tinha ideia do que estava por vir.
Mas antes de encerrarmos, continuei, há algo que preciso compartilhar. Algo que acho que todos merecem saber. Um silêncio caiu sobre a sala. O sorriso de Raquel vacilou, sua testa franzida em confusão. Alcancei meu laptop, que havia colocado discretamente em uma mesa lateral, e abri o dossiê. O que é isso? Ela perguntou, com a voz carregada de desconforto. Você vai ver, respondi, clicando no primeiro slide de uma apresentação cuidadosamente elaborada. A tela se iluminou com fotos Sally e Jason no hotel, os recibos, as mensagens de texto. Cada imagem era uma adaga, perfurando a ilusão que ela tanto trabalhou para manter. Suspiros ecoaram pela sala enquanto nossos amigos e familiares absorviam as evidências, suas expressões variando de choque a descrença. O rosto de Raquel perdeu a cor, sua boca abrindo e fechando como se estivesse procurando palavras que não viessem. David, ela finalmente sussurrou, com a voz tremendo. Podemos conversar sobre isso? Em particular? Eu balancei a cabeça. Você não me deu a cortesia da privacidade quando decidiu me trair. Por que eu deveria te conceder isso agora? A sala irrompeu em sussurros, o peso do momento pressionando todos os presentes. Os olhos de Raquel vasculharam a mesa, procurando apoio, mas não encontrou nenhum. Mesmo seus amigos mais próximos evitaram seu olhar, seu silêncio a condenando. David, por favor, ela implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu posso explicar. Explicar o quê? Respondi bruscamente, minha voz aumentando. Que você tem mentido para mim por meses? Que você tem se escondido com ele enquanto finge ser a esposa perfeita? Não há nada para explicar, Raquel. As evidências falam por si mesmas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Raquel enterrou o rosto nas mãos, seus soluços abafados pelas palmas. Olhei ao redor da sala, encontrando os olhos de cada convidado em turnos. Acho que é hora de todos irem embora, disse, meu tom firme. Um por um, eles se levantaram, suas expressões uma mistura de pena e desconforto. Ninguém se despediu de Raquel enquanto saíam pela porta. Quando a casa ficou vazia, virei-me para ela. Ela ainda estava sentada à mesa, seu rosto marcado por lágrimas, seus ombros tremendo. Quero que você saia desta casa até amanhã, disse, minha voz fria. E não espere que eu lute por você no divórcio. Você já perdeu. Raquel olhou para mim, seus olhos vermelhos e inchados. David, por favor. Eu cometi um erro. Não, interrompi. Um erro é esquecer um aniversário ou queimar o jantar. O que você fez foi uma escolha. E agora você vai viver com as consequências. Afastei-me, deixando-a soluçando a mesa. No andar de cima, fechei a porta do nosso quartos não, do meu quartos e tranquei-a atrás de mim. O silêncio da casa era quase reconfortante, um contraste marcante com o caos das últimas horas. Pela primeira vez em meses, me senti livre. Os dias após a confrontação foram surreais, uma estranha mistura de triunfo e vazio. Raquel deixou a casa na manhã seguinte como eu ordenei, levando pouco mais que suas roupas e uma mala apressadamente arrumada. Observei seu carro desaparecer pela entrada da garagem sem ao menos uma despedida. Disse a mim mesmo que não sentiria nada, que o peso levantando do meu peito era liberdade, não perda. Mas o silêncio que se instalou na casa era insuportável. O processo de divórcio avançou rapidamente. Raquel não contestou os termos, provavelmente por culpa ou exaustão. Ela transferiu sua parte da casa, e eu fiquei com a maior parte de nossas economias, algo que garanti transferindo ativos antes da confrontação. Legal e financeiramente, eu havia vencido. Emocionalmente, porém, não tinha certeza se havia algum vencedor. Semanas se transformaram em meses. Amigos entravam em contato com menos frequência, incertos sobre como navegar pelos destroços do meu casamento. Raquel desapareceu completamente do nosso círculo social, seu nome raramente mencionado, exceto em sussurros. A casa, antes cheia de risos e vida, tornou-se uma casca vazia. O silêncio era opressor, cada eco um lembrete do que eu havia perdido, ou talvez do que eu nunca realmente tive.
Numa noite chuvosa, enquanto o trovão rolava à distância, sentei na sala de estar, segurando um copo de uísque. O álbum de fotos na mesa de centro chamou minha atenção, uma relíquia de tempos mais felizes. Abri o hesitante, folheando fotos de aniversários, férias e momentos mundanos que agora pareciam preciosos. O rosto de Raquel me encarava de cada página, seu sorriso brilhante, seus olhos cheios de vida. Fechei o álbum com força, o som reverberando pela sala vazia. A raiva fervia dentro de mim, não apenas contra Raquel, mas contra mim mesmo. Por não ter percebido antes. Por deixá-la me destruir. Por ainda me importar, apesar de tudo. A ligação veio na manhã seguinte. Eu estava no meio da minha segunda xícara de café quando meu telefone vibrou no balcão. O número era desconhecido, mas atendi por hábito. Sr. David Walker, uma voz perguntou, calma, mais séria. Sim, respondi, meu estômago apertando. Aqui é o oficial Ramírez, do departamento de polícia. Estou ligando sobre sua ex-esposa, Raquel. O mundo pareceu inclinar. Minha pegada no telefone apertou. O que aconteceu? Consegui perguntar. Houve uma pausa do outro lado, do tipo que só carrega mais notícias. Raquel foi encontrada hoje de manhã cedo em um hotel no centro da cidade. Lamento informar que ela faleceu. Sentei-me com força, o ar saindo de mim. Como? A palavra mal escapou dos meus lábios. Parece ter sido um suicídio, o policial disse suavemente. Ela deixou uma nota endereçada a você. O hotel foi um que reconheci imediatamente. Foi onde descobri seu caso com Jason. O mesmo quarto, a mesma vista, as mesmas memórias agora manchadas por seu ato final. Segurei a nota em mãos trêmulas, as palavras borradas pelas minhas lágrimas. David. Não sei por onde começar, mas suponho que não há uma maneira fácil de dizer isso. Perdi tudo: nosso casamento, nossos amigos, a vida que construímos juntos. E tudo é minha culpa. Achei que poderia encontrar felicidade com outra pessoa, mas, em vez disso, destruí tudo o que importava. Você sempre foi a melhor parte de nós, David. Vejo isso agora, tarde demais. Não mereço perdão, e não estou pedindo por isso. Só quero que saiba que eu te amei uma vez, e talvez ainda ame. Não sei como viver com o que fiz, então não vou tentar. Por favor, cuide-se. Você merece melhor do que os destroços que deixei para trás. Raquel. Sentei no meu carro fora do hotel por horas, a nota amassada no meu colo. A chuva castigava o para-brisa, um dilúvio implacável que correspondia à tempestade dentro de mim. Raiva, tristeza, culpas, todos lutavam pela dominância, deixando-me vazio. Pensei que me sentiria vindicado se ela algum dia admitisse sua culpa, mas não havia satisfação em sua morte. Apenas perguntas que nunca seriam respondidas. Eu poderia ter lidado com as coisas de forma diferente? Poderia tê-la salvo de si mesma, ou pelo menos poupado desse final trágico. Quando voltei para casa, a noite já havia caído. A casa estava mais escura do que nunca, as sombras estendendo-se longamente pelas paredes. Sentei na beirada da cama, nossa cama, e encarei o vazio ao meu lado. Na manhã seguinte, me encontrei de volta na sala de jantar, o lugar onde havia exposto sua traição diante de nossos amigos. As memórias daquela noite eram vívidas, mas agora pareciam um sonho distante. Encarava a cadeira vazia onde ela havia se sentado, seu rosto marcado por lágrimas. No silêncio, sussurrei as palavras que nunca disse a ela: sinto muito. Mas era tarde demais. Para ela. Para mim. Para a vida que tentamos e falhamos em construir juntos. Raquel se foi, e com ela, os últimos vestígios do homem que eu costumava ser.